Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos físicos referente ao aquecimento e ao resfriamento de corpos. E também estuda o estado da matéria. Bom, temperatura. Geralmente as pessoas confundem que a temperatura pode ser medida através da sensação térmica. Mas será que podemos confiar nessa sensação? Não, não podemos. A temperatura é medida pelo estado de agitação da matéria. Por exemplo, na temperatura maior, as moléculas estarão mais agitadas. E quando a temperatura é menor, as moléculas elas se movimentam mais lentamente, caracterizando a temperatura. Equilíbrio térmico é quando dois ou mais sistemas físicos possuem temperaturas iguais. Por exemplo, temos um copo com água quente e um copo com água fria e gelo. Se ambos os copos estivessem no sistema fechado, o copo com água quente forneceria energia na forma de calor para o copo com água fria e gelo, fazendo a temperatura deste aumentar e a deste diminuir, até um certo ponto em que ambas as temperaturas fossem iguais e os copos entrassem em estado de equilíbrio. Medição de temperaturas. Como sabemos, não é possível medir temperaturas por meio de processos diretos. Apenas processos indiretos, como os termômetros, são capazes. O termômetro é um corpo que, na busca do equilíbrio com um segundo corpo, sofre alterações mensuráveis em alguma de suas propriedades físicas. Substância termométrica é aquela que pelo menos uma de suas propriedades físicas, seja ela pressão, volume, comprimento, varia de forma mensurável com a temperatura. Já a grandeza termométrica é a propriedade física da substância termométrica, que varia de forma mensurável com a temperatura e serve para medi-la. O termômetro é todo dispositivo utilizado para medir temperatura. O primeiro termômetro foi criado em 1597 por Galileu Galilei, denominado termoscópio de Galileu. Ele era formado por um longo tubo de vidro, aberto na extremidade inferior e com um reservatório na parte superior. Esse tubo era preenchido com água e emborcado em uma vasilha que também continha água. Ele era dependente da pressão atmosférica para expandir ou contrair. Só depois de 50 anos, seu amigo Duque de Toscana utilizou álcool em vez de água e assim não dependia mais da pressão atmosférica para medir temperatura. O termômetro clínico tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano. Então, ele indica as temperaturas que estão entre 35 graus Celsius e 42 graus Celsius. O tubo capilar pelo qual passa o mercúrio é muito estreito, então isso dificulta a observação do nível de expansão do mercúrio. Por isso, a haste do vidro é moldada de forma que sirva como uma lente de aumento. O termômetro clínico ele é um termômetro de máxima, ou seja, em um determinado intervalo de tempo, ele mede apenas a máxima temperatura do corpo. Existe também o termômetro clínico digital, que é encontrado em farmácias e ele não utiliza o mercúrio, mas sim um dispositivo eletrônico capaz de indicar a temperatura do corpo humano com uma boa precisão. Outro tipo de termômetro é o termômetro de lâmina bimetálica. Mas o que são essas lâminas bimetálicas? São lâminas compostas de duas camadas, cada uma de metal diferente. Quando essa lâmina é aquecida, um dos metais dilata-se mais, aumentando seu comprimento e provocando a curvatura da lâmina. Esse tipo de termômetro é utilizado no interior de fornos e também no interior de câmeras frigoríficas e fornos de padaria. Temos também o pirômetro óptico. Ele mede altas temperaturas utilizando a intensidade das radiações emitidas por objeto muito aquecido. Esse tipo de termômetro é usado em fundições e siderúrgicas. O termômetro a gás é utilizado para medir baixas temperaturas por meio da associação do valor da pressão do gás a um valor da temperatura. O termômetro de rua possui uma antena com um diodo semicondutor em sua extremidade. Quando há no local esquenta, a corrente no diodo aumenta e quando esfria, a corrente elétrica diminui. Essa informação é transmitida para o circuito elétrico dentro do relógio que altera o indicativo da temperatura. A escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma determinada temperatura. Os valores termométricos são obtidos a partir de dois valores atribuídos previamente a dois estados térmicos de referência, denominados pontos fixos.
O primeiro ponto fixo, o ponto de gelo, é a temperatura na qual gelo e água estão em equilíbrio térmico. E o segundo ponto fixo, o de vapor, é a temperatura na qual a água entra em ebulição. A escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo. Os pontos fixos dela são o 0, que é o ponto de fusão da água, e o 100, que é o ponto de ebulição da água. Na escala Fahrenheit, para o ponto de ebulição da água é utilizado 212, para o ponto de fusão, o 32. A escala Celsius é uma escala centígrada, então entre os pontos fixos são 100 divisões iguais, e a escala Fahrenheit tem 180 divisões entre os pontos fixos. A conversão para essas escalas pode ser feita de acordo com a seguinte forma. O ΔC representa a temperatura em Celsius e o ΔF representa a temperatura em Fahrenheit. Aí ΔC sobre 5 é igual a ΔF menos 32 sobre 9. Bom, eu sou o Ribeiro e eu vou falar da variação de temperatura nas escalas grau Celsius e grau Fahrenheit. Bom, o ponto de gelo da água na escala Celsius é 0 graus e o ponto de vapor é 100. Já na escala Fahrenheit, o ponto de vapor é 212 e o ponto de gelo é 32. Desse modo, temos que duas certas temperaturas em graus Celsius, ou seja, a variação entre elas, e em graus Fahrenheit, podem ser relacionadas dessa maneira. A variação de temperatura na escala Celsius sobre 100 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 180, que é a diferença entre os pontos de vapor e pontos de gelo. Bom, desse modo podemos simplificar para isso. Variação de temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura Fahrenheit sobre 9. Também vou falar sobre o zero absoluto. O zero absoluto é o limite inferior do estado de agitação das partículas de certa substância. Eu sou Vitória Leite e vou falar sobre a escala absoluta. William Thomson, nascido na Irlanda do Norte, conhecido também como Lord Kelvin, criou uma escala denominada escala absoluta. Tem sua origem no zero absoluto e utiliza o grau Celsius como unidade de variação. O símbolo da unidade da escala Kelvin é o K, e para facilitar os cálculos, aproximamos o valor menos 273,15 graus Celsius para menos 273. Do exposto, pode-se concluir que a equação é dada por temperatura em Kelvin, que é igual a graus Celsius mais 273. Em termologia, é necessário nós entendermos três conceitos principais. O de energia térmica, que é o quê? É a energia de agitação das partículas em um determinado corpo. É uma propriedade dele. Também nós temos o calor, que é a energia de transição entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Um exemplo do nosso dia a dia é quando nós praticamos alguma atividade física e nós suamos. Isso serve para o quê? Para o calor do nosso corpo, que está sendo liberado, ser eliminado por meio da evaporação do suor. E por fim nós podemos completar com a definição de caloria, que é uma unidade de energia, e ela foi definida da seguinte maneira: é a energia necessária para variar 1 grama de água da temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5. Em termologia, é necessário nós entendermos três conceitos principais. O de energia térmica, que é o quê? É a energia de agitação das partículas em um determinado corpo. É uma propriedade dele. Também nós temos o calor, que é a energia de transição entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Um exemplo do nosso dia a dia é quando nós praticamos alguma atividade física e nós suamos. Isso serve para o quê? Para o calor do nosso corpo, que está sendo liberado, ser eliminado por meio da evaporação do suor. E por fim nós podemos completar com a definição de caloria, que é uma unidade de energia, e ela foi definida da seguinte maneira: é a energia necessária para variar 1 grama de água da temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Uma caloria alimentar equivale a 1000 calorias físicas, e ela mensura a quantidade energética dos alimentos, ou seja, o quanto o consumo desses alimentos pode fornecer energeticamente para o nosso metabolismo. O ser humano, para funcionar normalmente, necessita de 2.500 quilocalorias por dia. A questão alimentar, do saudável ou não se encontra na quantidade de calorias que nós comemos, mas sim nas taxas percentuais que existem nessas calorias. Por exemplo, um pacote de pipoca, 100 gramas de pipoca, tem 424 quilocalorias.
Já 100 gramas de aveia tem 390 quilocalorias. Qual seria o mais saudável? A aveia, porque dentro da composição calórica, a maior taxa percentual é de carboidratos, enquanto que na pipoca é de gorduras. Primeiramente, eu pegarei uma panela com água fervendo e colocarei uma colher de metal. Quando eu coloco a colher de metal, o calor da água em ebulição se espalha pela colher e se eu tocar na colher, eu vou me queimar. Esse fenômeno é denominado condução. Por isso que criaram aquelas colheres com plástico no cabo, para diminuir o fluxo de calor. Existe uma lei de Fourier que permite nos calcular o fluxo de calor da colher. Essa lei é baseada na constante de condutibilidade do material da colher, vezes a área da seção transversal, vezes a variação de temperatura, dividido pelo comprimento da colher. O processo de convecção nada mais é do que uma propagação de calor, onde a energia térmica muda de local e ocorre um deslocamento de matéria. A convecção ela não ocorre no vácuo, pois para movimentar as massas fluidas verticalmente, a gente precisa do campo gravitacional da Terra. O funcionamento do ar-condicionado ocorre por correntes de convecção. E essas correntes de convecção ocorrem pela diferença de densidade entre o ar frio liberado pelo ar-condicionado e o ar quente presente no ambiente. Normalmente a gente precisa colocar os ar-condicionados na parte superior da parede, pois colocando ele na parte superior, quando o ar frio mais denso for liberado, ele vai para baixo e o ar quente menos denso vai subir. Se a gente colocar o ar-condicionado na parte inferior da parede, o ar frio mais denso vai continuar embaixo e o ar quente menos denso vai continuar em cima, não ocorrendo corrente de conversão e, consequentemente, não ocorrendo o resfriamento do local. Radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. O fato dessas ondas se propagarem no vácuo explica como parte dessa energia chega até a Terra. Quando o veículo é exposto ao Sol, parte do calor é absorvido no interior do veículo, principalmente pela radiação. Com portas e janelas fechadas, o calor fica retido dentro do veículo, gerando o efeito estufa. Meu nome é Diego Bonfim e vou falar sobre a garrafa térmica. Este tem a finalidade de manter constante, por maior intervalo de tempo, a temperatura das substâncias contidas dentro dela. As paredes são adiabáticas, ou seja, a troca de calor com o meio externo é praticamente inexistente. As paredes são feitas de vidro, que é um mau condutor de calor, que serve para atenuar a troca de calor por condução. As paredes internas são duplas, com vácuo entre elas, que serve para evitar a condução de calor. A parede interna é feita de vidro espelhado, que serve para refletir todo o calor radiante, o que atenua a troca de calor por condução. Ademais, a garrafa tem que ser bem fechada para evitar a troca de calor por condução. Neste capítulo, vamos falar sobre a dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. O que são espaçamentos entre viadutos, trilhos de trem, um termômetro e uma restauração dental? O que eles possuem em comum? Embora pareça que nada, todos têm em comum a dilatação térmica. No termômetro também, quando nós medimos a temperatura de uma pessoa, o nível do mercúrio aumenta. Eu medi minha temperatura e ele está a 36,5. Nos sólidos, observamos que o aumento ou a diminuição da temperatura provoca variações em suas dimensões lineares, como nas dimensões superficiais e nas volumétricas. Nesse estudo, nós vamos dividir em três partes: nas dimensões lineares, as dimensões superficiais e as dimensões volumétricas. Eu vou falar sobre as suas intermoleculares, explicando a dilatação térmica. Quando o corpo é aquecido, suas moléculas passam a apresentar um movimento de agitação mais vigoroso. Nesse movimento, as moléculas conseguem aproximar-se com mais intensidade. A intensidade de suas intermoleculares varia em função da distância entre as moléculas. O D0 é a distância que separa as moléculas na posição de equilíbrio. Observamos no gráfico que o módulo da força de repulsão na aproximação cresce mais depressa que o módulo da força de atração no afastamento. Consequentemente, a aproximação é mais dificultada que o afastamento. A ausência de simetria no gráfico mostra que ocorre um aumento da distância média entre as moléculas e consequente dilatação térmica. A relação dos delineados sólidos é que, levando em conta um fio homogêneo, quando aquecido igualmente em todas as suas partes, essas partes ao todos os centímetros do fio devem sofrer o mesmo aumento de comprimento. Então as partículas se afastam de acordo com a variação de temperatura.
essa é a fórmula que eu acabei dizendo. Tipo, ΔL é o L menos L0, quer dizer, esse é o comprimento. E aqui é o comprimento inicial. Esse é a constante de proporcionalidade, ou coeficiente de dilatação linear. Ele não é constante, rigorosamente. Ele pode variar com ações existentes externas, como a pressão. Δθ é a temperatura. E o ΔL e o Δθ são proporcionais. Sobre as lâminas bimetálicas, em relação às geladeiras, pisca-pisca de árvores de Natal, elas fazem ligar e desligar circuitos elétricos desses objetos, e que, quando aquecidas, provocam dilatações diferentes dos metais, curvaturas. Isto interrompe a corrente elétrica, apagando o uso dos objetos. Quando se esfria, volta ao comprimento inicial, a lâmina. Dilatação superficial dos sólidos. Ela ocorre, por exemplo, quando uma placa de qualquer material, como metal, é submetida a uma certa temperatura diferente da que ela estava antes. Então, se a temperatura aumentar, ela vai se dilatar, e se a temperatura diminuir, ela tende a se contrair. Para facilitar o estudo, foi feita uma fórmula em que a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta. O beta seria o dobro do coeficiente de dilatação linear do material, e vezes o Δθ, que é a variação de temperatura. Por exemplo, e se fosse feito um buraco nesse material, veria-se que o buraco também iria se dilatar ou se contrair, dependendo da temperatura que ele foi submetido. Dilatação volumétrica dos sólidos. Quando se aquece ou esfria um objeto a uma temperatura θ, ele sofre um aumento nas suas dimensões lineares e também um aumento no seu volume. Esse volume varia a largura, a altura e a profundidade. Mas ele não perde a sua forma. Ele só varia as dimensões lineares e o seu volume. Para se calcular essa dilatação volumétrica, você usa esse volume que foi adquirido, você usa essa fórmula aqui. V, que é o volume final, igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais 3α vezes a variação da temperatura. Porém, para você definir isso aqui como a dilatação, o V da dilatação volumétrica, você adiciona a coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Usando essa fórmula, então essa fórmula é multiplicada por V igual ao VO, que multiplica 1 mais o gama, que é igual ao 3α, que multiplica a variação da temperatura. Com essas fórmulas, essas letras que vão surgindo, o alfa, o gama e o beta, a gente pode criar várias relações nessa dilatação. Um exemplo delas é essa aqui, ó. Um alfa sobre 1 é igual ao beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3. Essas letras aqui, eles dependem do material do objeto. Essa equação aqui, da dilatação volumétrica, ela é válida para todos os tipos de sólidos, qualquer que seja a sua forma. Exemplos de locais onde a gente usa essa dilatação volumétrica são em calçadas de cimento, obturações metálicas que a gente coloca nos dentes e as ferrovias. Dilatação térmica dos líquidos. Um líquido, por causa de suas características, precisa estar no interior de um recipiente sólido para que possamos determinar seu volume. Assim, podemos estudar o que ocorre com o volume de um líquido no aquecimento ou no resfriamento, se ele estiver em uma proveta graduada, por exemplo. Existem dois tipos de dilatação para os líquidos, uma real, que não depende do frasco, e outra aparente, afetada pela dilatação do frasco. Em líquidos, só existe interesse no estudo da dilatação volumétrica, que é redigida pela mesma equação de dilatação volumétrica dos sólidos. Os coeficientes de dilatação real dos líquidos são, em geral, maiores que os do sólido. O coeficiente de dilatação real do líquido é igual à soma de seu coeficiente de dilatação aparente com o coeficiente de dilatação do frasco que o contém.
Observemos que a dilatação real depende somente do líquido, enquanto a dilatação aparente depende também do frasco em que foi medida. O mesmo líquido apresenta dilatações aparentes diferentes quando medidas em dois frascos de materiais diferentes, pois o frasco que se dilata menos provoca maior extravasamento e maior dilatação aparente. Temperatura e massa específica. A massa específica de uma substância ou densidade absoluta é o quociente da sua massa sobre o respectivo volume. E, com a variação da temperatura, a massa da substância permanece inalterada. Porém, seu volume varia, provocando uma alteração na massa específica. Logo, sua fórmula é dada por: a densidade absoluta é igual à densidade absoluta inicial sobre 1 mais a dilatação vezes a variação de temperatura. E a massa específica de um líquido diminui com o aumento da temperatura. A dilatação normal da água se dá por volta de 4 graus Celsius, quando a sua densidade é maior do que 0 graus Celsius. Isso é importante para a manutenção da vida embaixo da capa de gelo que se forma em lagos e nos rios durante o inverno, pois a água mais densa e quente se mantém abaixo da capa. Difração é um fenômeno que ocorre frequentemente e acentuadamente com as ondas sonoras. Essa acentuação dá-se quando os obstáculos atingidos apresentam dimensões inferiores às do comprimento de onda, ou pelo menos na mesma ordem de grandeza. Intensidade sonora é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície a distorção a uma direção de propagação na unidade de tempo. Em outras palavras, é a potência sonora recebida por unidade de área da superfície. Vou falar sobre cordas sonoras. Uma corda elástica apresenta várias frequências naturais de vibração, denominadas modos de vibração, que podem ser obtidos sacudindo-se uma das extremidades da corda em uma de suas frequências naturais. Dessa maneira, a corda entra em ressonância com o agente que a sacode. Uma vez atingido determinado modo de vibração, ainda que se pare de sacudir a extremidade da corda, ela continuará vibrando, até perder toda a energia de vibração. Essa maneira de obter os modos de vibração permite tratar cada modo com uma configuração de onda estacionária, resultante da superposição da onda que emitimos quando balançamos a corda com a onda refletida na outra extremidade. Os sonoros. Em extremidade aberta sempre existe um ventre de deslocamento, ou nó de pressão. Em extremidade fechada, sempre existe um nó de deslocamento ou ventre de pressão. O som propaga-se com uma velocidade maior nos meios sólidos que nos líquidos, e maior nos meios líquidos que nos gasosos. No ar, por exemplo, a velocidade de propagação do som é de aproximadamente 300 metros por segundo, valendo cerca de 1.500 metros por segundo na água e aproximadamente 5.000 metros por segundo no ferro. Um fato importante é que a velocidade de propagação do som é emitida por uma fonte sonora, não dependendo da fonte, mas apenas de uma característica e condições de propagação. Outra regra geral é que a velocidade de propagação do som não depende de sua intensidade ou de sua frequência. Nível relativo de intensidade. Vamos supor que uma pessoa receba um som de frequência constante cuja intensidade é aumentada gradativamente a partir de zero. Enquanto não atingir uma intensidade mínima, esse som não será percebido ainda que o ouvinte o escute normalmente. A intensidade mínima que um som precisa ter para ser ouvido denomina-se limiar de sensação auditiva ou limiar de audibilidade. Esse limiar depende da frequência do som. Aumentando a intensidade sonora, a partir desse limiar, o som é percebido cada vez mais fortemente, até que, a partir de certo valor da intensidade, a sensação sonora acrescenta-se uma sensação de desconforto ou dor. A esse valor dá-se o nome de limiar de sensação dolorosa, que também depende, mas apenas ligeiramente, da frequência. Calculamos o nível relativo de intensidade com a seguinte fórmula, sendo N o nível relativo de intensidade em relação ao som de referência de intensidade. K é uma constante de proporcionalidade e I é a intensidade sonora de um som.